Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor José Augusto na área, trazendo para vocês mais uma videoaula de Química Orgânica para aí o pessoal do segundo ano, né, da segunda série do ensino médio. Beleza? Bom, então pessoal, na aula anterior a gente viu sobre as aminas, né, funções nitrogenadas, correto? E na aula de hoje a gente vai ver exercícios sobre essas funções, tá? No caso, sobre a função amina que a gente viu na aula passada. Beleza? Pois bem, aconselho vocês a pausarem, né, os vídeos durante os exercícios, tentem realizá-los vocês mesmos, né? E depois confiram aí o gabarito, beleza? Então vamos lá. Número 1. Pausa aí o vídeo rapidinho e tenta fazer, tá? Uma das aplicações mais importantes das aminas é na produção de medicamentos. Em remédios que combatem a gripe, por exemplo, dentre outras substâncias, pode-se encontrar a amina abaixo. Então está aqui a fórmula da amina, né? Qual a classificação da amina apresentada? Pessoal, molezinha, né? Lembra como é que faz para a gente classificar as aminas? Basta que a gente olhe, né, quantos hidrogênios foram substituídos. Lembrando que a amina ela é derivada da amônia, que é o NH3. Então, basta a gente observar quantos hidrogênios foram substituídos por radicais orgânicos. Nesse caso aqui, ó, percebam que o nitrogênio só tem um hidrogênio do lado dele. Significa que 2 hidrogênios foram substituídos. Um pelo radical aqui, ó, e outro por esse radical. Tá certo? Então, se 2 hidrogênios foram substituídos, temos aqui uma amina secundária. Vamos botar aqui embaixo, ó. Amina secundária. Tranquilidade, pessoal? Só isso, esse exercício número 1. Número 2. Mesma coisa, hein, pessoal? Dá aquela pausada, tentem fazer. Diz assim, ó. O cheiro rançoso de peixe é causado por animais de baixa massa... é causado por aminas de baixa massa molar. Uma dessas aminas responsáveis pelo odor desagradável de peixe, é a trimetilamina, que inclusive a gente falou sobre ela, justamente sobre esse fator aí na aula passada, né? Escreva sua fórmula estrutural e molecular. Então, pessoal, trimetilamina. Esse tri, né, ele identifica pra gente aí uma repetição do radical metil, né? Uma repetição tripla desse radical metil. Então vamos lá, vamos desenhar primeiro o nitrogênio. Trimetil, pessoal, significa que todos os hidrogênios vão ser substituídos e cada um pelo radical metil, tá certo? Então, ó, NCH3, que é o radical metil, né? Radical com um carbono só. Trimetil, amina. Aqui a gente tem uma amina terciária. Percebam que todos os hidrogênios foram substituídos, tá certo, gente? Então, vamos supor, né? Se fosse dimetilamina, dimetil significa que teriam 2 metilas, né? 2 radicais do tipo metil. Então, se fosse a dimetilamina, ó, vou até escrever para vocês não confundirem, essa é a trimetilamina. Se fosse por acaso a dimetilamina, seria NCH3, CH3, e aqui no lugar da outra CH3, né, como foi a trimetilamina, teria o H que não foi substituindo ainda. Então aqui a gente tem a dimetilamina. E se fosse só metilamina, né, seria só um CH3 e NH2. Tá certo? Beleza, gente? Molezinha, né? Bom, vamos então agora para a nossa número 3. Número 3 é uma questão de reconhecimento, uma questão muito importante, tá? Porque esse tipo de questão vem muito em prova de concurso. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver melhor. Dá aquela pausadinha no vídeo, tentem fazer, né? E vamos para a correção.
A adrenalina tem fórmula estrutural dada a seguir. Quais funções estão presentes neste composto? Então aqui está a fórmula da adrenalina, né? E pergunta para a gente quais funções estão presentes nesse composto. Então, aqui é basicamente, esse exercício ele engloba todas as funções orgânicas que a gente viu até agora, tá certo? Engloba as funções oxigenadas e a amina, né? Que foi a primeira função nitrogenada aí que a gente viu. Então, a amina a gente já consegue identificar aqui, ó. Olha a amina aí, ó. NH, né? 2 radicais. Então, foram substituídos aqui 2 hidrogênios, né? Aqui a gente vai ter o que, pessoal? Hidroxila. Então, hidroxila ela pode ser um álcool, um enol ou um fenol. Quando o álcool está ligado a um carbono saturado, isto é, um carbono que só realiza ligações simples, temos um álcool. Beleza? Aqui a gente vai ter hidroxila de novo, só que dessa vez a hidroxila ela está ligada diretamente, ó, em ambos esses casos, né, são iguais, a hidroxila está ligada diretamente ao anel benzênico. Então temos aqui fenol, nessas duas, tá certo? Então temos aqui a amina, álcool e o fenol. Vamos ver qual opção a gente marcaria? Letra A, enol. Pessoal, lembram como é que é o enol? Vamos colocar ele aqui rapidinho. Ou melhor, nem precisa porque eu lembro que a gente colocou isso no nosso resumão, né? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Olha aqui, garoto. Olha o nosso enol aqui, ó. Hidroxila ligada a um carbono insaturado, né? Que faz ligação dupla. Então, quando a hidroxila estiver ligada a um carbono que faz ligação dupla, né? Temos aqui o enol. O fenol que a gente viu agora, né? Hidroxila ligada ao anel benzênico. E o álcool, hidroxila ligado a um carbono saturado. Beleza? Então, não pode ser enol. A letra A está errada. Letra B, álcool, aldeído. Aldeído, galera, tem aldeído aqui? Vamos procurar o aldeído. Dupla OH. Dupla OH, vocês estão vendo dupla OH aqui? Nem tem dupla O, né, pessoal? Então não pode ser também um aldeído, tá certo? Fenol, álcool e amina. Show de bola. Então letra B tá errada, letra C, C de certo, tá certinho, tá bom? Letra D não pode ser porque a gente não tem cetona. Para quem não lembra, cetona é dupla O entre carbonos, né? Tá aqui, ó. Cetona, dupla O entre carbonos. Não pode ser. Letra E. Éter, éster e fenol. O éter, ésterol. O éster é dupla O. O éter é o O entre carbonos no meio da cadeia. Então, nada disso a gente está vendo nesse composto. Essas questões de reconhecimento são importantes, pessoal, por causa disso, tá? São muitas funções que a gente tem que lembrar. Então, geralmente em concurso vai cair uma questão desse tipo aí. Claro, se o concurso envolver questões de química, né? Esse tipo de questão ele é bem cobrado. Beleza? Então, número 3, o gabarito fica sendo aí letra C. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá? Número 4. Número 4 diz assim pra gente, ó. Em relação às aminas representadas a seguir, aí ele dá aqui pra gente 3 aminas como exemplo. Letra A, dê a nomenclatura, né, de cada uma delas. Letra B, classifique-as como primária, secundária ou terciária. Vamos começar pela letra B, que a letra B é mais tranquila pra gente, né? Classificar a amina é muito mais fácil, vamos lá. A número 1, vocês vão notar aqui que só um hidrogênio que não foi substituído, 2 foram. Se 2 foram, né? Então a número 1 a gente tem uma amina secundária. 2 hidrogênios substituídos, certo? Vou fazer uma barra aqui, tá? Número 2. Na número 2, olha onde está o nitrogênio. Tá aqui, ó. Tem 2 hidrogênios que não foram substituídos. Logo, apenas um foi substituído, por isso tudo aqui. Perfeito? Então aqui a gente tem uma amina primária. E por último, número 3,
vocês vão notar aqui que todos os hidrogênios foram substituídos, né? Tem 3 radicais. Então aqui a gente vai ter uma amina terciária. Beleza, pessoal? Agora vamos para a letra A. A nomenclatura é um pouquinho mais chato, né? Mas não vai ser nada do outro mundo também. A gente consegue fazer tranquilamente. Vamos lá. Número 1, temos uma amina secundária. 2 radicais, né? Diferentes. O primeiro radical aqui com 2 carbonos. Então a gente vai ter aqui o radical etil, né? E aqui um radical com 3 carbonos em sequência. Então aqui a gente vai ter o radical propil. Bom, perdão, pessoal. Beleza? Então, ordem alfabética, etil e propil. Quem vem antes? O etil, né? Então, vamos lá. Número 1, tracinho. Pessoal, não confundam, tá? Isso aqui não é a nomenclatura. Eu vou até botar uma setinha para não ter risco de vocês confundirem. Vou botar essa setinha aqui, tá? Vai ser a resposta da número 1. Então, a gente vai ter, ó, etil, propil. Já nomeei, né, os 2 radicais. E agora eu coloco a amina no final. Tranquilo? Número 2. Número 2 a gente consegue fazer ela aqui do lado. Vamos botar um ponto vírgula aqui. Número 2, setinha, né? Pessoal, a número 2, ela é uma amina primária, tá? As aminas primárias, elas podem ser nomeadas também como se fossem... A gente pega essa cadeia e pode... Como se fosse um hidrocarboneto, né? Vamos dizer assim. Como se fosse um hidrocarboneto, esquece o nitrogênio. A gente ia nomear isso aqui como se fosse um hidrocarboneto e ia colocar a posição da amina no final. Tá? Por quê que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente está acostumado a colocar o nome do radical e a amina no final. Só que esse é um radical que a gente não viu ainda, pessoal. E nem vai ver, até porque os radicais acima de 4 carbonos, né? Pentil, enfim, são N variáveis, correto? Aqui, talvez vocês consigam reconhecer pelo costume que a gente tem trabalhado os radicais orgânicos. Talvez, né? Mas não sintam-se pressionados em ficar decorando todos os radicais orgânicos, tá? Não há essa necessidade. Se vocês lembrarem até os de 4, né? Até os de 4 radicais, já está ótimo. Quer dizer, os radicais com 4 carbonos, né? Já está ótimo, tá bom? Acima disso, pessoal, olha só, aqui tem 5 carbonos nesse radical. Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tem várias variáveis aqui, né? Tem muitas variáveis. Vê se esse caso não parece com o estilingue que eu falei para vocês. Lembra do estilingue com 3 carbonos, isopropil? Deixa eu colocar eles aqui em algum lugar para vocês verem, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou botar aqui no canto mesmo. Ó, eu vou colocar aqui no canto, tá? Isopropil, vocês lembram do isopropil? Radical com 3 carbonos, onde está pegando bem no meio. Quando isso aqui entra em alguma cadeia, vai virar um estilingue, né, com 3 carbonos. Qual é o isobutil? O isobutil é um estilingue com 4 carbonos, então ele vai ser um pouquinho mais longo do que o isopropil, né? Vai pegar aqui a ligação, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui a gente vai ter um estilingue com 5 carbonos, né, pessoal? Então vai ser maior ainda. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente tem o isopentil. Talvez pela proximidade, né, que a gente consegue identificar aqui. Esse radical é próximo desse e desse aqui, aparentemente, né? Estamos falando da aparência deles, porque todos, quando eles entram numa cadeia, eles formam, entre aspas, um estilingue, que eu gosto de falar para vocês terem uma memória visual. Aqui a gente vai ter o isopentil. Pô, professor, mas eu não ia lembrar disso, tá? Eu não ia conseguir deduzir isso. Então, não saberia colocar isopentilamina, né? Beleza, então é aí que vai vir a nomenclatura mais tranquila pra gente, né? As aminas primárias, elas também têm outro tipo de nomenclatura, tá? Que é a que eu falei pra vocês agora há pouco, que parece com os hidrocarbonetos. Então, ó, olha como é que a gente vai fazer essa nomenclatura. Eu vou pegar aqui outra cor, para a gente não confundir. O carbono 1
eu vou colocar do lado mais próximo da minha função, que é o nitrogênio, né? Tá aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Olha só, isso aqui já é mais a cara da gente, né? A gente já está acostumado a fazer isso. Então, no carbono 3, não vai ter uma ramificação com um carbono? E eu conheço essa ramificação com carbono. Então, aqui a gente vai ter o 3-metil. Olha que legal. A gente está meio que facilitando a nossa vida, né? Em vez de ficar imaginando que isso aqui poderia ser um isopentil, a gente está dando a nomenclatura de outra forma. 3-metil, tá? 4 carbonos na cadeia principal. Qual é o prefixo? But. Só tem ligação simples, então. Butan, né? Onde que o nitrogênio tá? Não está no carbono 1? Então, butan 1 amina, mostrando que a amina está no carbono número 1. Ou poderia ser também 3-metil 1-butanamina, tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês aqui? Aminas primárias, a gente consegue fazer esse tipo de nomenclatura, tá? Não precisa necessariamente colocar o nome do radical mais il, né? No caso, o nome do radical mais il e a amina no final. Tranquilo? Não há essa necessidade em aminas primárias. Beleza? A gente pode fazer a nomenclatura desse tipo também. Então, lembrando que pode ser tanto 3-metilbutan 1-amina, quanto o isopentil, né? Lembrando que vocês não são obrigados a memorizar a partir do 4, né? Fica mais difícil com a quantidade de variações. Mas aqui a gente vai ter o isopentil amina. Lembrou que isso aqui é o isopentil? Ótimo. Não lembrou? Não tem problema. Faz desse jeito que é mais fácil. Beleza? Número 3, pessoal. Ó, número 3 já é uma amina terciária. Eu já não conseguiria dar o nome dessa forma aqui. Como se fosse um hidrocarboneto, né? E bota a amina no final. Tá? Aqui a gente vai ter que apelar para os radicais mesmo. Só que aqui a gente conhece todos eles, né? Então vamos colocar aqui, ó. Vou botar o 3 aqui embaixo, que a gente vai ter um espacinho aqui embaixo. Então aqui a gente vai ter radicais com um carbono, né? Dois radicais do tipo metil. E aqui a gente tem um radical com 3 carbonos, que é exatamente esse aqui, ó. O isopropil. Olha só como ele forma um estilingue legal, ó, com 3 carbonos, né? Então pegou no meio, isopropil, tá certo? Então P e M, quem vem antes? O M. Então vamos começar pelo metil, tá? Então vai ficar, ó, dimetil, porque eu tenho 2 ramificações do tipo metil. Então a gente coloca o prefixo para essa repetição. Dimetil. Esse L sai um pouquinho feio, né? Perdão. Isopropil. E no final, amina. Tá certo, pessoal? Bom, para vocês não confundirem, né, já está meio poluída essa questão, vamos fazer uma barrinha aqui para tentar separar essa 3 dessa 2 aí. Beleza, pessoal? Então fica aí essa número 4 pra gente, tá? Número 5. Número 5 é uma boa questão também. Vamos lá. Identifique as aminas A, B e C mostradas na tabela como Deixa eu ler de novo, perdão, pessoal. Identifique as aminas A, B e C mostradas na tabela como propanamina, pentanamina ou hexanamina e justifique. Beleza, olha só. Essa nomenclatura aqui, ó, propanamina, perceba que ele não está botando propilamina, não está botando pentilamina ou hexilamina. Ele está usando a nomenclatura que a gente fez aqui em cima, ó. E eu falei para vocês que esse tipo de nomenclatura só vale para as aminas primárias, né? Só um hidrogênio foi substituído. Então aqui ele está colocando os nomes desse exemplo aqui, né? Que a gente fez aqui em cima. Então vamos desenhar para ver se vocês pegaram. Ó. Propanamina seria uma amina com 3 carbonos na cadeia principal, né? Ele não posicionou aqui, mas a gente, para esse exercício aqui, não faria diferença, porque não é um exercício que a gente precise desenhar os compostos, tá? Mas vamos lá, propanamina, a gente vai ter então 3 carbonos, NH2. Vou botar tudo em sequência, tá? Pentanamina, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, NH2. E hexanamina, a gente vai ter
6 carbonos e o NH2, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o NH2 depois. Beleza? Então, pode ser desse formato aí, cada uma delas. Tá certo, pessoal? Agora, é o seguinte, ele dá uma tabelinha pra gente, né? O propanamina é o A. Vou até colocar aqui pra vocês. Ih, tô viajando. Na verdade, ele quer que a gente identifique, né? Perdão, pessoal. Eu já ia seguir a ordem, né? A, propanamina, B, pentanamina, nada disso. Ele justamente quer que a gente descubra quem é quem, né? E ele dá aqui o PE. O que é esse PE aqui, pessoal? É o ponto de ebulição de cada uma dessas substâncias, tá certo? Então aqui a gente vai ter a letra A com ponto de ebulição 131 graus. Na letra B, o ponto de ebulição 49 graus. E na letra C, né, o ponto de ebulição 104. Pessoal, aqui a gente tem a mesma função orgânica, tá certo? Então, nesse caso aqui, a função ela não vai estar influenciando na questão do ponto de ebulição, porque o ponto de ebulição é basicamente o quê? É a passagem aí da substância, né? É o estado de transição do líquido para o vapor, né? Só que, aqui como a gente tem funções iguais, eu meio que vou ter a mesma força, né? A mesma interação dessas moléculas aqui, né? O NH2, mesmo tipo de interação intermolecular aqui nessas moléculas, tá? Então, a gente pode pensar assim, ó, a função ela não vai estar influenciando nesse caso, já que é a mesma para todos os casos, beleza? Então, o que vai influenciar? O tamanho da cadeia, tá certo? Vocês percebam que o ponto de ebulição, ele varia de acordo com a interação, né, dos átomos dentro da molécula. Quanto mais os átomos estão interagindo entre si, concorda comigo que é mais difícil quebrar a ligação deles? Se eles estão interagindo muito fortemente, para eu quebrar essas ligações, né, para levar eles para um estado, levar essas partículas para um estado de desprendimento maior, que é o estado de vapor, né? Qual é a ordem dos estados de desprendimento? No sólido elas estão mais agregadas, mais unidas. Então é o menor estado de desprendimento de partículas que a gente tem, né? O líquido é o intermediário e o de vapor, né, onde as partículas estão mais dispersas, tá certo? Então, aqui como a função é igual, não vai alterar. O que vai alterar? O tamanho da cadeia. Quanto maior a cadeia, mais energia eu vou ter que fornecer para quebrar as ligações dessa molécula, né? Para as partículas irem se desprendendo para o estado de vapor. Ou seja, né? Então, o que a gente pode pensar? Quanto maior a cadeia, nesse caso aqui, maior vai ser o ponto de ebulição. Mais calor eu vou ter que fornecer para quebrar essas moléculas para o estado de vapor. Tá certo? Então, qual que vai ter o maior ponto de ebulição? Não vai ser a hexanamina, que tem a cadeia maior? Então, ela vai ser a letra A, porque o ponto de ebulição é 131, é o maior de todos, né? Qual vai ser o intermediário? Vai ser o segundo maior, que é a pentanamina, né? Que é o 104 aqui, então, letra C. E o menorzinho, que é a menor cadeia, né? Letra B, 49 graus, é a propanamina. Beleza, pessoal? Então a justificativa é essa, tá? Nesse caso aqui, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição, né? Já que a função ela não vai estar interferindo nisso aí pra gente, tá certo? E vamos agora para a nossa número 6. Bom, então vamos lá, pessoal, número 6, né? Número 6 é pra gente desenhar as estruturas, né, das aminas que ele tá pedindo aí. Então deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos lá. Número 6. Letra A é dietil metil amina, né? Então percebe que está respeitando aí a ordem alfabética bonitinho. Dietil metil amina. Vamos colocar aqui então o nitrogênio, né, representando a nossa amina. Percebam que a gente tem três substituições, ó, duas só pelo radical etil. Esse di significa duas ramificações, né? Perdão, dois radicais etil. Então vamos dizer aqui, ó, dois radicais etil. No caso, o etil é um radical com 2 carbonos, tá certo? Então,
Pronto, desenhamos aqui 2 radicais etil. E agora, metilamina. Então, o outro radical é um metil, um radical com apenas um carbono. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente tem uma amina terciária. Então, fiquem bem atentos à nomenclatura, tá, pessoal? Olha só esse dia aqui. Não é só etil, não, tá? São 2 etilas presentes. Perfeito? Letra B. Fenil isopropilamina. Ó, fenil isopropilamina. Então, primeiro passo aí, né? A gente já faz aí o nitrogênio. Agora a gente vai ter um radical do tipo fenil. Vocês lembram como é que é o radical fenil, pessoal? Quando o benzeno, né, ele vira um radical, aí a gente vai ter o fenil. Então vamos botar aqui, ó. Vamos desenhar aqui o fenil. Beleza? Isopropil. Opa, chegamos nele, hein? No isopropil, lembra dele? Lembra que a gente fez ele aqui em cima, ó? Isopropil, lembra do estilingue com 3 carbonos? Se fosse só o propil, seriam 3 carbonos em sequência, né? Então aqui a gente vai ter o isopropil, vamos botar ele aqui para o lado. Ó, isopropil, amina. Então, só temos 2 substituições, o outro camarada é um hidrogênio. Vocês podem botar tanto assim, né, em formato de ligação, como botar NH também tá certo, tá? Botar o hidrogênio condensado aí ao nitrogênio. Tá certo, pessoal? Então, continuando aí nossa brincadeira, letra C. Letra C eu vou deixar por último, tá? Vamos deixar a letra C por último, que aqui eu botei um radical que vocês ainda não viram antes. Beleza? Letra D. Letra D diz assim: terquibutil, metil, propil, amina. Então, primeira coisa, vamos lembrar aqui quem é o terquibutil, né? Já vou deixar o nitrogênio desenhado. Vocês podem ver que a gente tem 3 radicais diferentes, então vamos ter uma amina terciária, né? Primeiro radical, terquibutil. Pô, terquibutil, esse but significa que tem 4 carbonos. E o T é o carbono terciário do radical, tá? Então aqui o terquibutil, para quem não lembra, é a mãozinha do espantalho, tá certo? Então vamos lá, ó, butil. Butil são 4 carbonos em sequência, no radical vai pegar bem na ponta, né? Sec-butil. O sec-butil, o radical, ele vai pegar no carbono secundário, né? A ligação vai pegar no carbono secundário do radical. Terc-butil vai pegar no carbono terciário, fazendo o famoso pé de galinha, ou a famosa mãozinha do espantalho. Tranquilo? E também tem o isobutil, que foi o que a gente viu aqui em cima, ó. O estilingue também, né? Quando a gente vê iso, lembra do estilingue, né? Aqui a gente tem o estilingue com 4 carbonos, tá? Então, o isobutil, quando a gente tiver o estilingue com 4 carbonos, tá bom? Aquele que é o terquibutil, então a gente vai desenhar a mãozinha do espantalho. Podemos fazer em qualquer local, vou botar aqui para baixo. Pronto, terquibutil. Então, percebam que a ligação do radical com o nitrogênio pega no carbono terciário, nessa bolinha aqui que a gente desenhou, né? Metil. Metil, ramificação com quantos carbonos? Um só, né? Metil é tranquilo. E, por último, propil. Propil, pessoal, são 3 carbonos em sequência, né? Diferente do isopropil, que é o estilingue com 3 carbonos, onde pega aqui no meio, tá? O propil só tem 2 possibilidades. Ou vai pegar aqui no meio, do radical, ou na ponta. Se pegar na ponta, é o propil. Se pegar no meio, é o isopropil. Beleza? Então aqui a gente vai ter o propil. 3 carbonos em sequência no radical. Ficou tipo um raiozinho. Beleza, pessoal? Então, letra D está respondida. Aqui a gente vai ter uma amina terciária. Tá certo? Terciária. E, bom, letra C, pessoal. Vinil. O vinil ele é o seguinte radical. Vou desenhar ele aqui para vocês, tá? Quando a gente tem uma ligação dupla, beleza? E aqui que vai ter o nosso radical. É aqui que vai entrar a ligação. Esse é o vinil, beleza? Então coloquei aqui só para vocês se familiarizarem com ele a partir de agora, tá? Esse é o vinil.
Então, quando a gente for desenhar o vinilamina, né, eu vou ligar o nitrogênio aqui, nesse lado aqui, nesse carbono que está realizando essa ligação dupla. Beleza? Então, vamos fazer isso aqui do lado? Vou colocar aqui o nitrogênio. Como só tem um único radical, eu já vou botar aqui o H2, tá? Já vou botar o H2, que eu sei que só um hidrogênio que foi o quê? Substituído. Beleza? Então, agora a gente vai botar o radical vinil. Então, vamos botar aqui, ó, a ligação dupla, né? Ligação dupla. E aonde que está entrando a ligação do nitrogênio com o radical? Nesse carbono aqui que faz ligação dupla, como é o caso aqui, ó. Então, aqui a gente tem o vinilamina. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, espero que não tenham ficado dúvidas, né? Qualquer coisa vocês podem reiniciar aí o vídeo. Valeu, pessoal? Grande abraço a todos, muito obrigado. Nossa aulinha vai ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez, né? Cuidem-se, cuidem da família. E é isso, pessoal. Um grande abraço bem apertado. Valeu? Tchau, tchau.